Muito obrigado. Olá, meu amigo, minha amiga, você que acompanha e que está acompanhando agora o programa Seicho no Ie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Você que nos acompanha pela TV, pela web TV ou mesmo pelo rádio aí, que ouve as nossas palestras, muito obrigado por estar conosco. Olha, hoje é uma surpresa bastante grande, não é? Poder falar com vocês a respeito de dificuldades e de como a dificuldade pode se tornar uma chance para você mudar a sua própria vida. Eu vou estar com você hoje nesse programa todo. Nós vamos iniciar estudando o livro e depois fechar com uma oração. Portanto, aguarde até o final do nosso programa para participar junto comigo desta oração. E eu vou apresentar o livro para vocês, que é o Preceitos para o Aprimoramento Diário, que é do professor Seicho Taniguchi. Preceitos para o Aprimoramento Diário do professor Seicho Taniguchi. Ok? E vamos já ler alguns trechos desse livro para a gente descobrir como que a gente pode fazer para mudar as nossas dificuldades, fazer com que a dificuldade se torne uma chance, uma oportunidade. Pois bem, aqui na página 123 do livro, o professor Seicho Taniguchi escreve sua força interior. Vou explicar aqui para você que nós da Seicho no Ie partimos do princípio que todos, você, meu amigo, minha amiga, todos nós temos uma potencialidade infinita, temos uma capacidade infinita. Independentemente da sua circunstância de vida, daquilo que você passou na sua infância, de tudo aquilo que você viveu, claro, isso é muito significativo, porque isso faz com que forças lá no seu interior trabalhem ou a favor ou contra você, mas o contra aqui eu vou botar entre aspas, depois você vai entender por quê. Essas forças interiores, elas podem, claro, estar dificultando sua vida. Aquela dificuldade natural, não é? De ter passado por dificuldades na infância, por situações de pobreza, ou com pais muito rígidos, ou às vezes sem o próprio pai, não é? Então, isso tudo pode realmente estar aí trabalhando para você com uma força que te puxa para trás. Porém, eu queria dizer para você que, na verdade, a gente não pode ficar preso a essa ideia. Por quê? Porque o princípio nosso da Seicho no Ie, você nasceu como filho de Deus, como a própria vida de Deus. Portanto, você tem todos os atributos de Deus. A isso nós chamamos a imagem verdadeira do ser humano. O que é a imagem verdadeira do ser humano? É aquilo que nós trazemos de melhor. É a nossa capacidade divina, é o nosso amor divino, é o nosso potencial divino. Mas como todo potencial, você sabe, eu sei também, você não vai conseguir desenvolvê-lo se ele está parado, está lá escondido embaixo dos panos. Por exemplo, o petróleo, ele só pode ser usado como uma força motriz se você vai até lá as profundezas da terra, retira ele, processa ele e faz com que ele vire então combustível. O petróleo em si tem a potencialidade de tornar-se um combustível, mas ele precisa passar por um processo. Assim também a energia solar. O Sol nos envia muita energia, mas essa energia só pode se transformar, por exemplo, em luz, fazendo com que com o ar-condicionado funcione, outras máquinas funcionem, se você transforma essa energia, se você utiliza essa energia ao seu favor. É por isso que com muita segurança a gente diz, você consegue transformar a sua dificuldade em chance, que é o tema hoje que eu estou conversando com você. Quer dizer, transformar a dificuldade em chance é, em primeiro lugar, descobrir que você tem esse potencial dentro de você e que você precisa, de alguma maneira, saber como você extrai esse potencial. E aqui, então, vamos às dicas do professor Seicho Taniguchi. Vamos ouvir o que ele diz para nós a respeito, então, de quais os caminhos que nós temos que percorrer para justamente poder extrair esse potencial, ok? Bom, aqui está escrito: em seu interior existe a força infinita, porque você é a personificação da natureza divina, como eu disse para vocês. De modo análogo, por mais insignificante e tolo que alguém pareça, você pode estar pensando agora, nossa, você não me conhece, Marcos, sabe a dificuldade que eu sou, todo mundo me critica. Olha, por mais insignificante e tolo que alguém pareça, isso é um aspecto fenomênico, quer dizer, uma aparência. E, na essência, você é um filho de Deus.
Essa é a ideia. Olha, vocês podem olhar o preletor Marcos Rogério aqui, falando com você, e de repente você diz, nossa, que facilidade, olha, ele está lá conversando comigo no rádio, na TV, olha, tudo bem. Mas você não sabe o que eu passei na minha vida, o que eu precisei fazer, treinar e praticar até chegar nessa condição de poder falar com você, de certa forma, com certo desembaraço e bater um papo com você aqui. E também enfrentei muitas dificuldades. Olha, só para você ter uma noção, fui um péssimo aluno na escola, no ensino fundamental 1, aquele tempo lá era o primário, né? Você deve ter estudado também no primário, alguns de vocês aí, no primário. Também tive muita dificuldade no fundamental 2, tive muita dificuldade no ensino médio. Eu fui acordar para a vida quando eu tinha já quase meus 20 anos, quando conheci a Seichonoye. É como se eu tivesse despertado. Mas minha idade, sabe, eu já estou naquela dos 60, 70, para de reclamar e ouça o que nós temos a dizer para você. Se você é filho de Deus, a idade pouco importa. Existem muitas pessoas que descobrem talentos incríveis e põem o talento em prática com 50, 60, 70, até 80 anos de idade. Hoje é comum ver gente cursando universidade, pessoas cursando universidade com mais de 60, 70, até 80 anos de idade. Não é? Advogados que estão advogando com essa idade, médicos, enfim, não importa. O importante é você deixar esse pensamento de lado agora e abrir o seu coração para entender a mensagem que você é filho de Deus. As academias de treinamento espiritual da Seichonoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seichonoye espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. O professor continua aqui na página 123. A dificuldade é uma chance, que é o tema hoje, não é? E ele diz, olha, no inverno rigoroso, o Sol já começa a entrar em órbita de primavera. Eu gosto muito desse pensamento do professor Seiichi Taniguchi e até do professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonoye. Certa vez eu estava passando por uma grande modificação na minha vida e confesso para vocês que fiquei bastante apreensivo. Preletor da Seichonoye também, pelo menos eu. Também fica apreensivo. Também, às vezes, vamos dizer, dar aquela vacilada, aquele friozinho na barriga, mas a questão é quanto tempo a gente deixa que esse friozinho na barriga, que esse medinho tome conta de nós. Tem gente que deixa tomar conta a ponto de ficar depressivo. Só que nós da Seichonoye, quando a gente começa a entrar naquele balanço da dificuldade do medinho, a gente já imediatamente usa a nossa própria consciência, a força da palavra para sair disso. Não, eu sou capaz, eu posso, eu consigo, porque eu sou
filho de Deus. Essa é a ideia central. É sair desse balanço, jogando, né? Quando a gente brinca de balanço, você já brincou, né? Joga a perna para frente, joga a perna para trás. Se você continuar jogando a perna para frente e a perna para trás, isso vai te levar até, às vezes, até dar uma volta em torno da própria balança, né? Do próprio cano que segura a balança. Porém, se você fizer o movimento contrário com as pernas, o balanço perde força. E aí você, vamos dizer assim, dá uma freada nesse impulso do balanço. O que é a força da palavra? A força da palavra é justamente você quebrar essa força, né, das pernas para frente e para trás, usando justamente o pensamento, o contrário. Ou seja, se eu digo não posso, não consigo, não dá, eu digo não, eu posso, eu consigo e dá, porque eu sou filho de Deus. Então, eu também, quando passei por uma situação difícil, eu fiquei lendo os livros da Seiichi no Ie, me apoio muito nisso, eu leio os livros para buscar inspiração e força, pratico a meditação Shinsokan, que olha, é uma meditação, uma prática meditativa que a gente faz para que você consiga sintonizar-se com a grande vida do universo que é Deus. Inclusive você aí pode até adquirir até o livreto da prática da meditação Shinsokan, tem até CD ou DVD de como se pratica a meditação Shinsokan, isso até pelo site mesmo, no www.sni.org.br/livraria virtual. Isso tem tudo lá, basta você querer. Mas eu então peguei esse pensamento, mesmo no inverno, o sol já está se preparando para a próxima fase, que é a primavera. Mesmo no inverno, o sol já está orbitando, preparando-se para a primavera. E quando chega um inverno muito rigoroso, que em alguns lugares até do nosso país chega a nevar, não é? Ou chega a gear, ou então há lugares que ficam muito secos, as plantas muito resistentes, elas estão quietinhas, às vezes fingindo-se de morte. Esse é o seu potencial, é o potencial que está dentro de você. É aquilo que parece que não existe, parece que até está morto, mas quando caem umas gotinhas de chuva e de água, aquilo brota com grande força. Então, por isso que o professor Seiichi diz, belíssimamente, não é? Na madrugada mais escura, o sol começa a despontar no horizonte. De modo análogo, nos momentos mais difíceis desta vida, já está sendo acendida a luz da vitória. É simples assim. Basta você acreditar. Eu tinha uma amiga que tenho, né? Falo pouco com ela, poucas vezes agora com ela, mas que hoje mora na Alemanha. E ela, quando ela desejou estudar na Alemanha, ela não tinha condições financeiras para isso. Porém, ela se dedicou tanto ao sonho dela, estudando alemão, participando de palestras, preparando o currículo, fazendo cursos, tudo com muito esforço, com muito sacrifício. Aliás, em falar em sacrifício, eu tive a semana passada num evento, conversando com uma moça que tem um sonho de estudar zootecnia. Zootecnia são os técnicos que trabalham na área de criação de animais, não é? Essa menina, para vocês terem uma noção, ela tem 3 empregos. Ela trabalha, inclusive, depois num hotel, nas sextas, sábados e domingos, para poder realizar o sonho de tornar-se uma zootecnista. Pensa que a cara dela estava batida, que ela estava caída? Não. Ela prepara lá sanduíches e bebidas, etc. E tal, com uma alegria que eu fiquei assim, pensei que essa fosse a profissão dela. Ela me disse, não, essa não é minha profissão. Na verdade, eu tenho uma outra profissão, não é? Eu fiz técnica em agrícola, trabalho numa faculdade, né, na área, né, de técnica em agrícola, porém, né, eu tenho que fazer esse complemento salarial para poder ajudar na renda da minha família e ainda mais juntar um dinheiro para poder fazer a outra faculdade. Aliás, a faculdade de zootecnia. Fiquei encantado com essa moça, pela dedicação dela, pelo amor dela e pelo desejo dela vencer. Esse desejo está aí dentro de você, tá certo? Aí eu vou explicar daqui a pouquinho como você faz para você botar ele em ação. Porque às vezes você fica imaginando, meu desejo é muito grande e como ele é muito grande, eu não consigo alcançar. E aí dá aquela vontade de ficar parado, né? Claro, o desejo é grande demais,
que é melhor não arriscar, vai que não dá certo. Mas se você tem vontade de sair da situação, nós vamos explicar como você deve proceder, tá bom? Então, diz ele então na página 124, o professor Seiichi Taniguchi: incontáveis talentos estão ocultos dentro de você, até mesmo os dons que você nem imagina possuir. Existem dons musicais e artísticos, talento para a ciência, para a matemática e outros tantos talentos que podem estar dentro de você. Levante-se resolutamente. É uma coisa que também a gente não imagina. Eu vou te explicar também, vou dando um meu exemplo, porque eu vivi isso, não é? Então eu, lá quando criança, né, nas aulas de português, etc e tal, tinha uma tremenda dificuldade. Gostava muito e eu gostaria demais que a minha professora Eunice estivesse aí me ouvindo falar, porque essa professora foi a grande mudança da minha vida, o diferencial da minha vida foi essa querida professora Eunice. Estudei lá na escola Gomes Cardim, aqui em São Paulo, no bairro da Aclimação. E olha que coisa assim bacana, ela tinha uma aula chamada Aula da Fala, onde os alunos podiam ir aos sábados cantar, declamar poesias, podiam fazer, mas enfim, aula da fala, podia falar, coisa que aluno adora fazer, não é verdade? Eu sou professor e sei que o aluno gosta de conversar, mas as escolas hoje em dia não querem ouvir os alunos, né? Elas querem, o professor querem continuar falando, mas essa professora nos deu a oportunidade de falar. Foi ela que deu um estalo na minha vida e fez uma chavezinha assim, ó, clique, e mudou a minha vida para sempre. Embora eu levei minha timidez por muitos anos ainda, ela conseguiu plantar uma sementinha lá dentro de mim. Por isso que eu falo para você que é tão importante você acreditar em si e acreditar que é filho de Deus. Por quê? Porque eu tenho certeza que podem ter colocado más sementes dentro aí da sua vida, na sala de aula, na escola. Ah, sua letra é feia. Olha, você não serve para nada. Você vai devagar demais. Olha, devagar demais. Que ótimo. Sabe por quê? Porque o pinheiro cresce rápido e a madeira não é nobre. E o carvalho, o cedro, a peroba, todas as madeiras de lei demoram muito para crescer. Então você imagina, põe um pinheiro do lado de uma peroba e aí você fala, nossa, pinheiro sim que é bom, né? Esse cresce rápido, esse desenvolve com velocidade, esse sim é o bom. Como dizem por aí no interior, não é daqui de São Paulo? Esse é o bom. Só que acontece que passado 10, 20, 30, 40, 50 anos, o pinheiro vai começando a ficar uma madeira mais fraca, a morrer, enquanto a peroba e as outras madeiras estão em pleno vigor. E duram 100, 200, 300, 400 anos e olha, pinheirinho, tchau e bênção. Cada um tem o seu valor. Mas eu estou dizendo para você que se você foi um desses que foi na escola, né, teve dificuldade, não leve isso em consideração. Pense nas boas coisas que aconteceram na sua vida. E aí você vai entender que você pode usar essas coisas boas para levantar-se, erguer-se. E aí então essa professora Eunice, eu lembro muito bem que ela declamava um poema. Dizia assim: quem passou em brancas nuvens envelheceu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. E eu naquele auge daquela dor infantil, vendo problemas na minha casa, dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento entre o meu pai e minha mãe, chegou um momento que eu achava que, olha, não vai ter jeito não, eu não sirvo para nada, essa vida não vale, mesmo ainda muito jovem, lá com seus 12, 13 anos de idade, eu já tinha esse pensamento. Mas me vinha esse poema, se eu não passei por grandes dificuldades, não serei um grande homem, um grande ser humano, claro, não é? Um grande ser humano, serei um espectro de ser humano e não um verdadeiro ser humano. Então eu tomava as dificuldades na minha vida como algo necessário para eu me tornar uma pessoa nobre, uma pessoa de caráter, uma boa pessoa. E eu digo para vocês que essa professora, com esse poeminha, plantou esta semente. Mas essa semente germinou graças ao solo fértil Seiichi Onoye. Quando eu conheci a Seiichi Onoye, li os livros da Seiichi Onoye, pratiquei a meditação, comecei a trabalhar para o próximo, usando tudo aquilo que eu tinha dentro de mim, de vontade e de desejo, então aflorou vários dons.
até de escrever. Coisa que eu tinha dificuldade, que eu tinha pavor de escrever, até escrever eu passei a escrever e hoje tenho a oportunidade de colaborar com as revistas da Seichonoye, que é uma honra, e escrever também outros textos e artigos que eu envio para amigos, para a área de educação. Ora, não tinha esse talento expresso dentro de mim. Se alguém dissesse para mim que você um dia vai escrever numa revista, quando eu tinha 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, eu não sabia. Mas a semente estava lá. Os dons estavam lá. Mas eles afloraram a partir do momento que eu mudei a maneira de enxergar o mundo. E como é que eu mudei mesmo? Através, então, do pensamento positivo da Seichonoye, que significa lar do progredir infinito, lar do progresso infinito, de você crescer infinitamente. E o lar não é a casa, o lar é o lugar onde você está. Agora, onde você está, me ouvindo agora, seja no rádio, seja aí você assistindo na TV, na web TV, é na sua casa, é no carro, não interessa. Aí é o lar do progredir infinito, aí está a sua oportunidade de vencer a sua dificuldade, começando já. E aí o professor Seiichi Taniguchi diz, olha, quando se deseja desenvolver uma grande habilidade no trabalho, é preciso dedicar-se a ele com entusiasmo e fervor. Então vem aquela dica que eu falei para você que eu ia te dar. Entusiasmo e fervor, e às vezes você nem descobriu o seu dom ainda, então você pode pensar, bom, se eu nem descobri o meu dom ainda, como é que eu vou colocar entusiasmo e fervor em alguma coisa? Ora, comece por aquilo que está diante de você. Eu, quando cheguei na Seichonoye, eu não tinha sequer um trabalho. Mas eu aprendi na Seichonoye que trabalhar não é necessariamente vender algo em troca de algo. Ou seja, eu estou lá para oferecer meu trabalho num banco, numa lanchonete, e aí eu recebo um dinheiro. Não, tudo que eu faço, tudo que eu me dedico, e onde eu me dedico, esse é o meu trabalho. Sabe o que eu comecei a fazer? Um exemplo dos meus grandes professores da Seichonoye, a varrer rua. Acredite se quiser, comecei a varrer rua. E eu varria a rua com uma dedicação muito grande. Depois eu comecei a distribuir revistas da Seichonoye nas casas das pessoas, porque aquilo estava me fazendo bem, eu queria que fizesse bem as pessoas também. Depois eu comecei fui trabalhar numa lanchonete. E olha que interessante, quando a gente entra numa lanchonete, eu penso assim, o banheiro é o lugar que você vê se essa lanchonete é boa ou não, né? Estou errado? Eu, se quero saber se a cozinha é limpa, eu não vou para a cozinha não, viu? Eu vou para o banheiro. Se o banheiro é limpo, provavelmente a cozinha também é limpa. Então eu pensei, já que eu tenho esse pensamento, na lanchonete que eu trabalho, eu vou deixar o banheiro super limpo. E eu fazia isso, e até o dono ficava espantado, porque eu limpava o banheiro antes da hora do almoço, no meio do almoço eu largava o que eu estava fazendo, depois do almoço eu lavava. Fiz isso realmente porque aquele para mim era o dom que eu tinha que manifestar naquele exato momento. Era servir o meu próximo naquilo que eu tinha como função. Conclusão, adivinha quem começou a aparecer na lanchonete de montão? Aquelas mulheres que sofrem nos banheiros do Brasil por aí. Claro, nós homens já viu, né? Qualquer lugar tá bom. Mas as mulheres, elas querem ir justo, né? Um banheiro limpo. Então o que aconteceu? Ora, sem eu pensar em fazer isso, ou seja, de caso pensado, como se diz, eu comecei a trabalhar em prol do próximo e isso fez com que a lanchonete aumentasse o volume e até o nosso amigo, na época, dono da lanchonete, me colocou como uma gerência lá, uma espécie de um gerente para trabalhar naquela lanchonete. Foi assim que eu comecei, manifestando pouco a pouco o meu dom. Não era um dom gigantesco que se expressou na hora, depois veio, mas aquilo que estava diante de mim, eu comecei a fazer caprichadamente. Por isso que o professor Masaharu Taniguchi, ele também, quando ele começou a trabalhar na área, quando ele desejou expandir a Seichonoye para o mundo inteiro, ele trabalhava como tradutor de materiais técnicos. Cansativo, enfadonho, e ele queria sair disso. Mas quando ele percebeu que aquele trabalho que ele estava realizando lá, naquele momento, era o trabalho que a grande vida havia atribuído a ele
Ele tirou um peso das costas e começou a se dedicar com grande amor. E aí as portas depois foram se abrindo para que ele expressasse o seu dom verdadeiro, que era então ser um grande palestrante, um grande religioso, uma pessoa que colocou esse dom a serviço de toda a humanidade. Portanto, está aí a chance de você fazer a mudança da sua vida. Eu queria convidar você, não é? Liga pra gente, que tal? 0800 770 2600, 0800 770 2600, para bater um papo com a gente. Ou então você entra no site www.sni.org.br, tá bom? Eu gostaria de agradecer muito a vocês, né? Eu fiquei com vocês esse espaço de tempo, foi uma grande alegria. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa da Seicho no Ie. E agora nós vamos para uma oração. Muito obrigado. Do livro Minhas Orações, página 36. Quando falhar um projeto 99% pronto. Já lhe aconteceu de um projeto seu deparar com um contratempo quando estava a um passo da concretização e acabar em fracasso? Já lhe aconteceu de um projeto seu ser cancelado devido à oposição feita por alguém, justamente quando tudo parecia estar caminhando favoravelmente para atingir a meta desejada? Se isso aconteceu, é porque você considerava esse projeto como seu trabalho e o executava com a força do seu ego. Ao executar um trabalho, mentalize o seguinte: as minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Portanto, nada nem ninguém pode impedir a realização de minhas obras. O êxito deste trabalho constitui êxito da obra de Deus. Deus necessariamente me protege. Muito obrigado. Com o livro Mente Câncer, você aprende qual é a causa mental dessa doença e como se livrar dela, bem como vários relatos surpreendentes de curas após as pessoas atingirem um estado mental que domina os sintomas dessa doença. Na Seicho no Ie, as experiências têm demonstrado que ao mudar o estado mental, o câncer desaparece. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800 770 2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da Seicho no Ie mais próxima de você. Seja você também um mantenedor do programa Seicho no Ie na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação.